Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 4 de julho de 2019. Cura de câncer, superação de vício em drogas, emprego. Relatos de milagres atribuídos à irmã Dulce passam de 10.000. Cura de câncer, superação de vício em drogas, conquista de emprego, solução de dívidas e problemas familiares, sobrevivência a acidentes graves. Os relatos de milagres atribuídos à irmã Dulce, feitos por fiéis do mundo inteiro, já passam de 10.000, segundo as obras sociais Irmã Dulce Osde, que armazena os depoimentos em um memorial no bairro do Bonfim, em Salvador. 2 dessas graças já foram oficialmente reconhecidas pelo Vaticano e a Beata, que ficou conhecida como Anjo Bom da Bahia, será proclamada santa. Vai se tornar a primeira mulher nascida no Brasil a ser canonizada. Será chamada de Santa Dulce dos Pobres, pelas obras de caridade e de assistência prestadas em vida aos mais pobres e necessitados. Uma das graças reconhecidas, que a levará a se tornar santa, tem relação com um homem que se curou de uma cegueira após 14 anos. O outro milagre atribuído a ela, que levou à sua beatificação, trata da recuperação de uma paciente que teve uma grave hemorragia pós-parto e cujo sangramento subitamente parou, sem intervenção médica. Os relatos de milagres chegam de todos os lugares e de todas as formas, por meio de cartas, e-mails e até mesmo por mensagens em rede social como Facebook, Instagram, WhatsApp. A OSD contabiliza os depoimentos dos fiéis que dizem ter recebido algum tipo de graça desde dezembro de 2010, quando o decreto que formalizou a condição de beata de Irmã Dulce foi assinado pelo então Papa Bento XVI. Você pode conseguir cura espiritual indo em uma igreja, templo, centro espírita, centro holístico, centro de yoga, centro de meditação, centro de umbanda e até no seu lar. O conceito genuíno da cura espiritual considera que o tratamento acontece por ação de forças e energias não físicas. Essas energias, contudo, podem ser de ordem natural, provinda de elementos da natureza, como também de espíritos guias, protetores e curadores. A chave deste tipo de cura é a construção da comunhão perfeita entre o inferno e as forças sutis espirituais. Normalmente são as preces, os rituais, as intenções corretas, a purificação dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções, o caminho mais certo para essa comunhão acontecer. As condições fundamentais para obter a cura são somente o merecimento e a fé do paciente. A cura, na visão espírita, deve ser entendida a partir da tríplice realidade do ser humano: espírito, perispírito, corpo. O primeiro é a essência inteligente, imortal e indestrutível. É criado simples e ignorante e está sempre em processo evolutivo, adquirindo experiências através das provas que se apresentam nas sucessivas reencarnações. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, questão 115. O perispírito é a condensação do fluido cósmico universal em torno de um foco de inteligência. Gênese, de Allan Kardec, capítulo 14, item 7. É o reflexo, por assim dizer, do campo mental do espírito sobre os fluidos, que vibram e se agrupam em torno daquilo que o espírito emite. Ademais, o perispírito possibilita a ligação entre o espírito, um ser incorpóreo, ao corpo físico, ligando-se a este molécula a molécula. O corpo físico é um agregado perecível de tecidos celulares que se sustentam pelo fluido vital, um conjunto de energias presentes nas reações bioquímicas dentro e fora das células. O fluido vital ao mesmo tempo dá um automatismo incrível para as funções dos órgãos, porém é sustentado pela retroalimentação do perispírito. A saúde, conforme define a Organização Mundial da Saúde, é o bem-estar físico, psíquico e social.
Na visão espírita, devemos acrescentar o bem-estar espiritual, já que, segundo o que expomos, o espírito é cerne das necessidades, que se refletem energeticamente nos tecidos perispirituais, os quais, por sua vez, vibram causando harmonia ou desarmonia do conjunto celular do corpo físico. Uma doença instala-se, pois, apenas dentro do contexto espiritual de provas, expiações, missões ou imprudência que o espírito gera para si próprio, nesta ou numa encarnação anterior. É também interessante refletir que quando uma pessoa está doente no corpo físico, é difícil saber se é o fim ou o começo desses processos, o que significa que, nesses casos, não se sabe se o problema ainda também está espiritual e perispiritual ou se é apenas a última exaustão física de uma dificuldade evolutiva resolvida. A cura, da mesma forma, deve ocorrer nos 3 níveis e apenas será profunda, verdadeira e permanente se o processo espiritual principal for sanado, isto é, se a prova for cumprida com resignação, se a expiação foi bem utilizada para reparar um engano, se a missão foi bem sucedida ou se a imprudência foi interrompida. As terapias mais ortodoxas, as cirurgias materiais e os remédios que interferem diretamente nas moléculas celulares limitam-se ao corpo físico, na tentativa sempre paliativa de conter o processo. São, sem dúvida, indispensáveis em muitos casos, e trarão grandes resultados se a doença apenas limitar-se ao corpo físico, ou seja, estiver na fase final do processo espiritual. As terapias ditas energéticas procuram atuar no perispírito, que, em absorvendo energias salutares, refletem para as células que seguirão o compasso do novo concerto renovador, consertando e restabelecendo a saúde de dentro para fora. O paciente precisa estar com a mente receptiva, isto é, em sintonia com o ambiente espiritual através de pensamentos cristãos e com o desejo real da cura. Será curado ou será apenas paliativo? Tudo vai depender do tipo da doença e de seu estágio no processo espiritual. Estar com a mente receptiva é sempre indispensável em qualquer caso, para, pelo menos, causar o alívio. Contudo, a evangelioterapia é a grande chave para a cura real, já que convida o espírito a renovar-se interiormente, abandonar seus antigos hábitos, esforçar-se para domar suas más inclinações, lidar com as dificuldades da vida, compreender, tolerar, perdoar e autoperdoar-se, canalizar, enfim, seus potenciais para o bem. Dessa forma, o espírito educa-se superando suas dificuldades nas provas, adquirindo paciência nas expiações, mais força nas missões e vigilância contra a imprudência. De qualquer forma, a fé racional levará, com certeza, a uma grande resignação ativa diante da vida, trazendo esperanças e consolações. O Espiritismo tem, pois, como principal objetivo não o de curar os corpos, mas sim as almas, conduzindo a reforma das massas e trazendo o bem-estar físico, psíquico, social e, acima de todos, o espiritual. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de julho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.